irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar no momento. Aleluia. Meus amados, segurar um pouco o fôlego aqui. Estou emocionado de estar nesta noite com os irmãos, de saber que Deus tem feito maravilhas neste lugar. Glória a Deus. E temos visto como Deus tem sido fiel com o ministério do pastor Washington e da sua família. Eu falo para os irmãos nessa noite como testemunha de que nós também participamos desde o princípio deste trabalho que foi aberto nesse lugar aqui em Orlando. Sinto feliz nessa noite de rever os irmãos, alguns que a gente já conhecia alguns anos atrás, e rever estar aqui com o nosso pastor Washington. Nessa noite estamos representando o nosso pastor presidente, o pastor José Alcércio de Almeida Amâncio, que está ali em Brasília, Distrito Federal, na nossa igreja que está situada no Núcleo Bandeirante. É um campo, não é um campo grande, é um campo pequeno, que tem as suas vantagens na administração das igrejas. E ter nesta noite estar aqui com esta igreja que foi fundada aqui, foi reerguida, e eu vejo muitas pessoas e muitas famílias sendo abraçadas nessa noite, fruto de oração, fruto de muita dedicação desta família missionária. Glória a Deus. Nesta noite também, além de trazer o abraço do nosso pastor presidente, pastor Océlio, do Brasil, eu também trazer o abraço também do nosso presidente da nossa convenção, das Assembleias de Deus do Distrito Federal, ligado à nossa convenção geral. E também mando um abraço ao nosso pastor Leandro Neres, mando um abraço para toda a igreja, ao pastor Washington também, do qual eu também faço parte da mesa diretora da nossa convenção, sou secretário da convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, e disse para ele que eu estaria visitando a igreja aqui, e ele mandou um grande abraço da nossa mesa diretora. Ele disse até que estavam bem representados aqui pela nossa convenção aqui em Orlando. Muita alegria, emoção de ver aqui os irmãos com esse trabalho, com 3 anos e frutificando. Não é fácil, queridos irmãos, o princípio de todo trabalho. Não é fácil congregar as pessoas, juntar as pessoas, começar um trabalho. Nós temos orado muito pelo pastor Washington, nós amamos essa família missionária, o pastor Washington e a missionária Tatiana e seus filhos Felipe e Mateus, juntamente com toda a igreja. Eu gostaria de estar nessa noite com toda a minha família presente, mas vieram somente os representantes principais da família. Eu e minha esposa, as nossas filhas ficaram no Brasil, que tem também seus trabalhos e também os seus ministérios lá na nossa igreja sede. Sem mais delongas daquilo que Deus tem feito na nossa vida, eu gostaria nessa noite de trazer uma palavra de Deus para o seu coração e aproveitar esses poucos minutos que nós temos em poder falar um pouco da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo assentado. Abra a sua Bíblia, apenas um versículo, no Salmo de número 37, verso 5. Um salmo muito conhecido pelos irmãos. Vai ser uma palavra de Deus, de uma forma que todos conhecem a esta palavra. Salmos 37, apenas o verso 5, esta palavra que Deus colocou em meu coração quando eu estava preparando para ministrar aos irmãos nessa noite. Quando se encontraram, digam amém. Amém. Todos encontraram. Diga assim, diz assim a palavra de Deus: entrega o seu caminho, o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Glória a Deus. Meus amados, e falar um pouco desse texto, eu gostaria de fazer menção à questão da nossa atualidade, que tem, através da tecnologia, que ao mesmo tempo ela tem o seu lado positivo, e nós temos observado também um outro lado
negativo que tem ensinado um mundo disposto também a uma individualidade. Não é difícil quando nós vamos ao shopping center e você vai observar pessoas sozinhas com o seu smartphone, pessoas sós, pessoas isoladas. São tecnologias que têm isolado o homem. E pouco se tem falado, quando isso está impregnado na vida do ser humano, a ajuda coletiva. E às vezes cria uma impossibilidade de ajudar as pessoas e cuidar das pessoas. Nós vemos muitos casos de pessoas isoladas que se trancam nos seus quartos e por lá ficam. Mas quando nós olhamos para este salmo, nós percebemos a realidade na vida do ser humano e uma novidade para a vida desses que se enclausuram, ficam isolados, a necessidade de entrega de algo. E quando nós olhamos aqui para o Salmo de Davi, com todo o contexto de sua história, percebemos que a vida de Davi ela é marcada, uma vida marcada pelo cuidado de Deus, pelo olhar de Deus pela vida ao seu favor. No tempo, desde o princípio da chamada de Davi, quando ele pastoreava ovelhas de seu pai, isolado, Deus já demonstra o treinamento de Davi na questão de cuidado, e observa que desde esse princípio Deus já estava olhando para a vida deste homem, deste jovem, deste adolescente, no campo cuidando das suas ovelhas, do seu pai. E nós vemos que como rei mais tarde, ungido, o Senhor abençoou a vida de Davi tremendamente. E quando nós nos deparamos no Salmo 37, fica claro que o salmista aqui escreve, quando ele escreve esse poema, ele já era um homem maduro, um homem experimentado. Se você ver o versículo 25, vai dizer: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um desamparado justo, nem a sua semente mendigar o pão. Isto explica, amados, a forma em que o autor aqui se coloca ao longo do Salmo como observador, que a sua experiência de vida confirma essa expressão e essa reflexão. E aí nós vemos que no Salmo 37, verso 5, o salmista revela um segredo que pode nos levar a sermos atraídos ao cuidado de Deus e às bênçãos de Deus. Mas qual é a atitude do ser humano na sua experiência? Ele chega à conclusão, no verso de número 5, ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Este que fala este versículo, este que escreve este versículo, eles têm experiência de vida daquele que entrega. Ele sabe que se nós entregarmos, você será cuidado por Deus. Ele tem essa experiência na sua vida. Mas eu gostaria nesta noite ainda de trabalhar um pouco esta palavra. E nós temos uma palavra aqui que o salmista diz: entrega. Quando nós vemos literalmente a palavra, o que é entregar? Se você for procurar pelas alguns significados do hebraico e que sejam outros do literal, você vai entender que entregar é rolar. Ou seja, ficar livre de um fardo. E quando eu meditava nesta palavra do salmista, entregar o nosso caminho ao Senhor,
Eu me associo à confiança em Deus, porque ao mesmo tempo que Ele diz aqui para nós entregarmos, Ele diz a atitude, olha, entrega o seu caminho e confia em Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entrega e a gente não confia. Mas duas palavras, entregar e confiar, inseridos nesse versículo, nos faz a entender que nós precisamos rolar a nossa vida perante Deus. Nós precisamos, quem sabe nesta noite você entrou neste lugar, necessitando rolar o que você está vivendo, rolar a sua vida, rolar o seu problema, rolar a sua situação diante de Deus. Rolar a sua vida, os seus caminhos ao cuidado do Senhor. Aí o convite de nós para nós nessa noite é: que tal nesta noite você passar o comando da sua vida às mãos de alguém que pode controlar eficazmente? Que tal nesta noite você render, submeter inteiramente ao nosso Deus? Mas se você tiver mais um cuidado e a curiosidade de procurar o significado da palavra de entrega no nosso dicionário português, Aurélio, você vai perceber que entregar não é simplesmente uma palavra entregar. No próprio dicionário diz a palavra que entregar é dar para alguém, é projetar ao cuidado de alguém. Entregar, o que é entregar? Entregar é dar para alguém, seguir adiante, não se preocupar, é desistir, deixar na mão de alguém, é render-se na mão de alguém e ficar tranquilo e descansar em paz. Entregar nesta noite, os nossos jovens que estão aqui neste culto, que estão preparados nesse trabalho nesta noite, e eu vi o trabalho deles. Eles se prepararam nesta noite para louvar o Senhor. Eles entregaram. Nós entendemos que entregar é passar as mãos de alguém, é render, submeter, é dar-se, dedicar inteiramente. Mas às vezes, pastor Washington, nós temos um problema. Nós encontramos um problema na hora da entrega. A hora da entrega, nós às vezes, nós temos a tentação de não entregar. Nós achamos aqui uma tentação de não querer entregar as coisas. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, neste culto. Quem sabe você chegou aqui nesta noite com muitas razões e dificuldades para não entregar. Eu não sei como foi a sua chegada aqui. Talvez nesta noite a sua falta de entrega, olha o que eu vou lhe dizer, talvez a falta de entrega tenha sido por causa da comparação. Aleluia! Às vezes a gente não entrega com medo de sentir-se comparado com a outra coisa. Ou seja, às vezes nós olhamos para as outras pessoas e nós achamos menos amados por Deus, e aí nós caímos na tentação de não entregar porque nós comparamos a nossa vida com outra pessoa às vezes. Mas escute nesta noite que eu vou lhe dizer: todos que se aproximam-se de Deus encontrarão e serão envolvidos pelo seu interno e imensurável amor. O próprio Salomão, no Provérbios capítulo 8, verso 17, ele diz assim para você nesta noite, que às vezes não se entrega porque acha e se compara menos amado pelas outras pessoas. Mas escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. O provérbio de Salomão escreve no seu capítulo 8, verso 17, diz: eu amo os que me amam, os que cedo me buscam me acharão, diz a palavra de Deus. Aleluia. Se você ainda tiver ainda mais a curiosidade de procurar na palavra de Deus, você vai encontrar em João capítulo 3, verso 16, algo interessante no texto da palavra de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que significa isso? Deus entregou primeiro para nós.
Deus se entregou primeiro. Deus demonstra, Deus dá o exemplo que Ele entrega o seu próprio filho que Ele ama, o único filho. Olha, se nós sentimos muitas vezes o nosso coração com essa comparação, sentindo até mesmo incapazes de algo, escuta nesta noite, se este é o problema da sua falta de entrega, escute, Deus entregou o seu filho primeiro, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Mas talvez também a nossa falta de entrega tem sido por causa do medo que pode acontecer. A gente não se entrega porque a gente tem medo do que pode acontecer. Mas escute, que Salomão, quando ele escreve no seu provérbio, capítulo 14, verso 12, ele diz algo interessante para as pessoas que têm medo do que pode acontecer. Salomão diz no seu provérbio, diz: há caminhos que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Sabe o que significa isso? Parece que o caminho é certo, mas ele é um caminho sem direção, sem resultado, e até mesmo com resultados indesejáveis. Apocalipse capítulo 5, 15, verso 3 diz que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Se você tem dúvida do que pode acontecer, entenda, em Apocalipse diz isso, que os caminhos do Senhor são justos e verdadeiros. Se você encontra nessa noite que está com medo que pode acontecer, se você entregar a sua vida a Deus, Salmo 32, verso 8 diz: Ele não permitirá que sejamos enganados e levados por qualquer outro caminho errante, diz a palavra. Sabe o que é isso? Deus cuida de nós. Deus olha para você e entrega a sua vida a Deus. Não deixe de se comparar com as coisas à sua volta. Não se compare nesta noite. Não tenha medo do que pode acontecer, porque Ele vai nos deixar, se você entregar na mão dEle, Ele vai deixar que você não seja enganado e nem levado por qualquer caminho errante deste mundo. Mas pastor, eu não entrego a minha vida nesta noite porque eu tenho uma visão limitada de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer nesta noite: Deus não é limitado. É por isso que você está aqui nesta noite. Ele proporcionou essa oportunidade de você sair da sua casa e enfrentar esta chuva para chegar aqui, porque Deus ama você. Deus não é limitado, Deus ama você. Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem planos grandiosos para a sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Se assim você crê, glorifique o Senhor em nome de Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 43, diz o seguinte: o Senhor fala, ainda que houvesse dia, Ele há, e não há nenhum que possa livrar alguém da sua mão. Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o nosso Deus de poder. Agindo Deus, quem impedirá? Talvez você entrou aqui nesta noite com o pensamento limitado de Deus, mas a palavra de Deus diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Senhor Deus, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não limite a sua visão ao poder de Deus. O Deus que nós servimos não é um Deus limitado. Ele olha para as nossas vidas. É por isso que eu vibro nesta noite com este salmo, quando o salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor nesta noite. Confia no nosso Deus que se faz presente neste lugar. Confiar em Deus é entregar-se a Deus. Confiar em Deus é entregar a nossa vida ao nosso Deus. Ou seja, entenda uma coisa: é abrir mão, é entregar.
não significa não querer e descartar mais. Abrir mão significa depositar em Deus toda a sua confiança. Entregar em Deus significa que Ele vai fazer todos os meios e todos os planos para provocar, para fazer, para ocasionar aquilo que você tem colocado diante de Deus. Sabe por quê? Porque quem confia entrega. Aleluia. Porque muitas vezes a nossa entrega para Deus, ela é como nós fôssemos entregar a nossa chave a um filho. Nós entregamos a chave do nosso carro para o filho, e a gente entrega a chave segurando na beirada, para não cair. Às vezes nós agimos da mesma forma quando nós entregamos algo na mão de Deus. A gente entrega segurando na beirada. Senhor, toma conta. Mas a gente tem medo, até segura, até dá uma puxadinha para ver se está segurando de verdade. Talvez a nossa entrega tenha sido dessa forma. Normalmente a gente entrega, mas escute o que eu vou lhe dizer nesta noite. A entrega na Bíblia é a disposição de abrir mão, é de não se preocupar com o resultado. Aleluia! É essa experiência do salmista diz aqui no Salmo 37. Ele diz ainda, eu apenas peguei uma passagem, um versículo isolado, mas se você pegar os versículos anteriores, você vai entender a razão porque ele diz, entrega o seu caminho. Olha, ele diz o seguinte, verso 3, diz assim a palavra, confia no Senhor, faz o bem, e você vai habitar em terra verdadeiramente, será alimentado. Verso 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Verso 5 diz o texto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Olha os verbos que ele utiliza, confia em Deus, deleita-te no Senhor, e entrega, fica tranquilo, fica tranquilo, entrega. Pedro, escrevendo sobre este assunto, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. O cuidado de Deus é da seguinte forma, Ele sempre chega na frente. O cuidado de Deus, Ele sempre vai estar lá. Quando nós entregamos a nossa vida, entenda isso, Deus vai sempre na nossa frente. Quando nós entregamos a Deus, Ele vai estar primeiro de que nós lá na frente. Era nessa mesma determinação que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele foi com essa determinação de confiança em Deus. E ele diz, em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, o texto diz, e Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, o qual tens afrontado. Ele tinha confiança em Deus, a sua entrega era a tal ponto, a sua confiança era tão forte em Deus, que ele enfrentava um gigante. Se você for folhear a palavra de Deus, você vai encontrar também Moisés, com essa mesma confiança, ele foi também enfrentar Faraó. Não era qualquer um que chegava na presença de Faraó, mas nessa confiança, na sua entrega, de ver o poder de Deus, de ver ter aquela experiência com Deus, de ver a sarça ardente, ele tinha experiência profunda com Deus, ao ponto de desafiar alguém, porque ele entrega a sua vida, ele se dedica a Deus, e ele vai na presença de Faraó, sem nenhum susto, nenhum medo do seu exército. Aleluia. As nossas inquietações acontecem, porque às vezes nós queremos o controle das coisas, mas escute pela palavra de Deus, entregue o controle da sua vida nas mãos de Deus, aleluia.
Não fique com o controle na sua mão. Sabe por quê? Às vezes com o controle na mão nós não sabemos o que fazemos. A gente faz besteira, a gente faz qualquer coisa. Mas escute a palavra de Deus. O salmista diz: olha, entrega a sua vida, entrega o controle, entrega na mão de Deus, porque Ele vai cuidar, porque Ele olha para você, Ele tem cuidado de você. Aleluia, aleluia. É isso que tem me incomodado nos últimos dias. Muitas pessoas não têm controle na sua própria vida, não entregam o controle da sua vida na mão de Deus. Isso está incomodando muitos pastores, muitos líderes, porque as pessoas estão controlando a sua própria vida. E nesta noite o salmista nos chama: entrega a sua vida, confia em Deus, coloque o controle na mão de Deus, no nome de Jesus. Há um hino bonito que nós cantamos, e nós cantamos assim: tudo entregarei. Quem? Tudo entregarei, sim, por mim, Jesus bendito, tudo entregarei. O som sai de novo. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Mas na hora que é para deixar, a gente gruda. Mas na hora que é para entregar, a gente não entrega. Nesta noite a palavra de Deus nos chama a atenção a entregar. Não é uma entrega teórica, mas é uma entrega nesta noite factual. É uma entrega real. Eu lembro de uma corda bamba. Tem uma história da corda bamba. Esta história é de um rapaz que ele estendeu um cabo de aço lá na Cataratas do Niágara. Quem já foi em Cataratas do Niágara, pessoal? Quem já foi? Já foi. Tem um abismo muito profundo. Eu estive lá. E diz uma história interessante que ela serve para nos ilustrar nessa noite para nós. Diz que aquele rapaz, ele fez um teste. Ele esticou um cabo de aço atravessando aquele canal, bem alto, bem profundo. E ele atravessou, equilibrando naquele cabo de aço. Ele atravessou, as pessoas estavam no time. Uau, ele conseguiu atravessar. Daqui a pouco ele disse assim: vocês acreditam que eu consigo voltar? Aí ele: nós acreditamos que você consegue voltar. Ele volta. Daqui a pouco ele diz: vocês acreditam que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Aí, a gente acredita, o senhor vai conseguir atravessar com um carrinho de mão. Ele vai com um carrinho de mão, ele atravessa aquela corda. Ele chega do outro lado e ele volta para o lado. E quando ele chega: vou fazer mais um teste. Vocês acreditam que eu consigo atravessar com alguém no carrinho de mão, atravessando assim? A gente acredita. Aí disse: quem é o voluntário que quer entrar no carrinho de mão para me atravessar com ele? Aleluia. Escuta, queridos, nesta noite, aquele homem acreditava, mas ele não confiava. Aquelas pessoas, eles acreditavam, mas não confiavam. Com Deus é diferente. Com Deus você acredita. Com Deus você se joga. Com Deus você se entrega. Com certeza Ele não vai deixar você cair. Com certeza Ele não vai deixar você na mão. Porque Deus não falha. Deus não falha. Deus cuida de você quando você entrega diante dele. Mas se você entrega, você precisa também confiar em Deus.
Quem confia, segue. Nos discursos de Jesus no Evangelho, mais desafiador, ele diz agora, e diziam todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. No outro lugar, o jeito de linguajar popular é: se você tiver decidido, no meio do caminho não resolva voltar atrás, venha e entregue a sua vida. Aleluia, aleluia. A proposta nossa é: quem confia, segue. Quem confia, pisa onde ele pisou. Quem confia, faz o que ele fez. Quem confia, responde como ele respondeu. Quem confia, reage como ele reagiu. Quem confia, toma as atitudes que ele tomou aqui na terra. Quem confia, não quer ser independente, quer ser dependente de Deus. Aleluia. Quem confia é reflexo de Jesus. Quem confia, quem entrega, quem segue é cópia de Jesus. Quem confia, quem entrega é aquele que está nas mãos de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem crê, quem confia, é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu não sei, Deus nessa noite me trouxe aqui para ouvir essa palavra. Uma palavra para você entregar a sua vida, o controle da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Mas um minuto. Mas esse momento de você ficar em pé, um minuto, é para você fazer uma atitude de entrega. Mas é uma entrega nesta noite, não é uma entrega pelas metades. A entrega nesta noite não é uma entrega aparente, porque as pessoas estão me vendo, mas é uma entrega nesta noite sincera e verdadeira. Pastor, eu preciso tanto entregar a minha vida diante de Deus. Eu queria que você viesse aqui no altar de Deus e dissesse assim: pastor, eu sei que Deus falou contigo nesta noite. Pode vir em nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus, pode vir, nós estaremos orando por você. Entrega a sua vida. Entrega o seu caminho. Olha, e o mais interessante, que a partir do verso 3 ele diz: confia em Deus, aleluia. Deleita-te no Senhor, aleluia. Verso 4. Verso 5, entrega ao Senhor. Verso 7, descansa no Senhor. Verso de número 34, a parte é: espera no Senhor. Entrega. Vive em nome de Jesus. Aleluia. Mais alguém que entregar a sua vida a Deus. Deus me trouxe aqui, porque Deus conhece como você saiu da sua casa. Hebreus capítulo 11, e nós estaremos meditando. Enquanto os teus joelhos estão dobrados, Deus está guardando, levantando, abençoando. Você que está nos escutando pela internet, aleluia, a palavra de Deus diz: